parar a gravação. Aí tá gravando, pessoal. Aí no final da live eu vou parar a gravação. E aí a gente continua conversando, só para não ficar muito longa. Mas vocês vão ver que o tema de hoje é muito legal. Muito importante para vocês. Vou colocar aqui a apresentação. A gente dá início. Então tá aí, pessoal. Meu contato, para quem precisar. Meu e-mail pessoal é alexpc.pereira@gmail.com. Meu institucional alex.carmo@ifms.edu.br. Deixa eu ver aqui, eu acho que alguém entrou aqui. Aí tem o meu celular aí também. Que o WhatsApp vocês têm lá, né? E é isso, pessoal. Qualquer coisa, a gente está à disposição. Vamos dar um início aqui. A importância da comunicação no processo de vendas. Então, pessoal, na realidade o vendedor não é simplesmente aquela pessoa que entra na empresa lá e ele conhece os produtos, estuda sobre o produto e ele vai chegar de qualquer forma, né, no cliente, abordar o cliente de qualquer forma. Não pode ocorrer isso. Então a gente tem um treinamento, a gente tem um planejamento. E é o que a gente vai estar falando de algumas posturas, né? Eu sei que tem alunos aqui que vão defender o TCC agora, né? Tá próximo aí. Então, pessoal, a gente tem que pensar na postura, na forma que a gente vai estar falando, né? O vocabulário, o tom de voz, que é muito importante, e o gesto, né? O gesto também ele faz todo o diferencial, e a gente vai estar falando sobre isso. E eu acho importante a gente começar aqui com um vídeo bem curto aqui, né? Falando um pouco, pessoal, mostrando para vocês o quanto é importante a gente planejar nosso ambiente. Que as coisas só vão ocorrer quando a gente faz o planejamento. E aí, quando a gente termina esse planejamento, a gente segue o plano. Pessoal, não pode esquecer disso. Planejamento é uma coisa que eu estou bolando, eu estou escrevendo. Quando eu termino de escrever, quando eu tenho meu objetivo, eu tenho minha meta, aí eu vou fazer o quê? Vou bolar minha estratégia, beleza, está tudo pronto. Agora eu vou seguir isso. Quando eu vou seguir o meu plano. Não pode esquecer disso. Try to make you love till everything's forgotten. I know you hate that. Always when we fight, kiss you once or twice. Everything's forgotten. I know you hate that. I love you so inside. The week's not yet begun. Everything is spoiled, and it's always Vocês viram, pessoal? Engraçado, né? Mas é uma realidade. Ou seja, ele jogava a bola sozinho. E aí ele falou, poxa, e agora? Quero ter um irmão. Então ele fez o que? Ele criou aquele ambiente, um ambiente agradável para isso ocorrer. E aí teve o resultado. Então é isso, pessoal. A gente vai planejar para a gente ter um resultado. Não tem como a gente fazer qualquer coisa sem um planejamento, que as coisas vão ir para outros caminhos. E quando a gente tem um planejamento, tudo bem que pode ocorrer algum erro no caminho, mas esse erro a gente tem como consertar a tempo, porque você percebe que você errou. Agora, sem o planejamento, você não vai perceber esse erro. Você só vai perceber lá na frente, depois de ter prejuízo, que a empresa não conseguir alcançar seu objetivo, aí não adianta mais. Então, pessoal, primeira coisa, o planejamento.
E o que seria uma boa comunicação? Ou seja, pessoal, a gente tem que lembrar que a comunicação não é só oral, né? A gente tem uma comunicação oral, tem a comunicação escrita, tem os gestos, até a veste que a gente a roupa que a gente está utilizando naquele momento, ou seja, um funcionário de uma empresa, um vendedor, ele não tem um crachá, é complicado, né? Ele não ter nada que identifica ele como vendedor da empresa, ou seja, um nome, um logo da empresa na camisa. Então são coisas que a gente precisa ter, pensando no quê? No cliente, né? E gesticule com bom senso, ou seja, pessoal, a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes a gente vai conversar com alguém e você faz aqui. Ó. Aí é um descaso, pessoal. O cliente, você não pode cruzar os braços, você não pode virar o rosto. Você está conversando com o cliente aqui, você virar o rosto para fazer outra coisa. Nossa, pessoal, entendeu? É muito complicado. Você não está dando importância para aquele cliente. Ou seja, é um bom dia, é uma boa tarde, é uma boa noite, é um sorriso, né? Agradecer, né? Ou seja, aquele momento agradável com aquele cliente, o cliente vai ficar satisfeito, mesmo se o cliente chegar triste, né? Chegar nervoso, mas você atendeu ele com um sorriso, ele já vai ter um ambiente favorável para ele, ele já vai se sentir melhor naquele ambiente, principalmente quando a gente já chama o cliente pelo nome. E aí nós temos essa comunicação, né? Pode ser verbal, né? Ou não verbal. Ou seja, é o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre as pessoas, né? Pessoal, a gente tem que tomar cuidado, porque tem alguns termos que a gente pode utilizar que, dependendo da pessoa, fica difícil, a pessoa não vai entender a comunicação. Então, a gente tem que perceber, poxa, aquela pessoa é uma pessoa humilde, do interior, você vai trabalhar de uma forma, uma pessoa que tem um estudo maior, chega um advogado, chega uma pessoa que tem, né, tem um conhecimento, você vai atender de outra forma, então a gente tem que saber lidar com a situação. De que forma? Conhecendo o cliente. Ou seja, primeiro eu vou abordar o cliente e saber o que ele precisa. Ou seja, deixar ele falar um pouco para eu ir conhecendo ele, percebendo a forma se ele mexe com o corpo, a forma que ele olha para os produtos, entendeu? A forma que ele está comunicando comigo. Então, tudo isso é importante, pessoal. A gente tem que trabalhar com as duas formas que a gente vai estar falando aqui para vocês. Ou seja, comunicação verbal, a forma de expressar ideias, gestos, opiniões, né, crenças, valores, né? Ou seja, pode se dividir o quê? Comunicação escrita ou comunicação oral. E dessa forma, pessoal, é o que faz o diferencial. Temos que tomar cuidado e muito cuidado com a comunicação. Pensa só, pessoal, a gente faz uma promoção de um produto X. Quando você chega na loja, o vendedor ele tem que estar ciente de tudo, né? O valor daquele produto que não pode abaixar é promoção, um valor X, né? E você tem que saber lidar com o cliente, porque o cliente pode chorar, não, mas eu quero que dá mais desconto. Aí você tem que saber conversar, saber lidar com aquela situação e mostrar para o cliente, né, que é o preço mínimo e mostrar outras opções para ele. Ou seja, a gente tem que saber lidar com as situações. E já ocorreu comigo uma vez, eu entrei dentro de uma loja e tinha um telefone, na época, faz um tempinho já, pessoal, tinha um telefone sem fio, né? E aí eu falei, nossa, tava barato o telefone sem fio. Eu até assustei quando eu olhei o preço. Tava, acho que era R$ 70. E eu lembro que o preço dele era 150, R$ 140. Eu assustei, falei, nossa, que promoção boa é essa, né? Então, quando eu peguei para pagar, né, quando eu peguei esse telefone sem fio, quando eu fui pagar, aí veio um valor acima, né? Acho que era isso mesmo, uns R$ 150, uma coisa assim. E eu falei, não tá nesse valor. Quando nós descemos lá embaixo, que eu mostrei o valor do que tava lá de R$ 70, eles erraram. Eles colocaram, a pessoa que mexeu lá, ele colocou o valor de um produto que era de R$ 70, ele trocou, inverteu. Eu, lógico, me chamaram o gerente da loja para conversar com o gerente. Por quê, pessoal? Porque eu poderia levar aquele aparelho. O erro não era meu.
Mas não, daí o gerente veio, conversou comigo, explicou a situação, que se eu fosse levar aquele aparelho, alguém ia pagar por aquilo, né? Ou seja, ia ser descontado pelos funcionários da empresa, eles iam pagar pelo que estava faltando. Aí ele conversou, que daí ia, né? Ele explicou certinho. Ou seja, pessoal, é a comunicação, a forma que a gente conversa. Então, o que eu fiz? Não, deixei o aparelho, peguei outra coisa, né? Que eu achei, eu falei, não vou levar, não. Então, é saber comunicar, pessoal. Ou seja, e a não verbal? Será que a gente entende? Ou seja, pessoal, a forma que a gente vai conversar. Seja a pessoa que chega numa loja, você fala bom dia, a pessoa não te responde. E aí? Ou mesmo que você entra numa loja como cliente, quem tem que te dar o bom dia, normalmente é quem está na loja, né? Quem trabalha na loja, fala bom dia. Por quê? Ele está te recebendo. Então, pessoal, é uma comunicação que a gente tem que, né, estar ciente. E a comunicação não verbal são gestos, postura, né, expressão facial, silêncio, a roupa que você vai estar utilizando. A comunicação não verbal é enfatizada através de emoções e sentimentos. Ou seja, pessoal, você já pensou? Eu já tive uma experiência de entrar numa loja X aí e eu ia comprar um carro. Só que, poxa, lá um calor horário, mas é muito quente, pessoal. Então, o que eu fiz? Eu fui com shorts, uma camisa mais simples, tal. Minha esposa também bem, né, roupa tranquila. Nós entramos na loja X lá, nenhum vendedor atendeu a gente. Ficamos lá parados. Aí eu peguei, olhei o carro, minha esposa olhou o carro, ninguém veio. Aí eu saí de onde eu estava, fui vi uma pessoa numa mesa lá, perguntei, tem algum vendedor aqui? Ah, não, eu já vou te atender, calma aí. Aí tá, aí que a pessoa veio me atender e tal. Só que, poxa, pessoal, você já entendeu? Já te gera uma sensação tão desagradável. Aí fui conversar, já desanimado e tal, que era vontade de comprar um carro X lá, e eu falei, poxa, queria esse carro. Saí da loja triste e a minha esposa falou, não, vamos lá na outra loja de tal lugar. Eu falei, vamos lá. Nós chegamos lá e chegamos junto com, na época, o governador. Pessoal, quando eu entrei na loja, eu entrei primeiro com o governador. Quando nós entramos na loja, o atendimento foi excelente. Nós chegamos, o vendedor já veio, me atendeu, já foi mostrando as coisas, e a outro, como, né, o governador chegou, o outro vendedor foi nele, ou seja, ninguém desfez da gente em nenhum momento. Falar assim, não, ó, chegou fulano, vou deixar isso de lado, né? Não, mas olha, eu gostei do atendimento deles, de todo o processo, ou seja, a gente ficou com o carro, porque o atendimento, a forma que que eles receberam a gente. Então, é isso, pessoal, a comunicação é tudo. Não é simplesmente você tratar a pessoa bem, mas também a forma que você olha, o gesto, né? Tudo isso mostra que você tem atenção ou não com aquele cliente. Não adianta nada você falar um bom dia, tratar o cliente muito bem e na hora que o cliente for falar com você, você virar o rosto, fazer outra coisa. Ou seja, é um descaso com o cliente. E tudo isso, pessoal, é muito importante para a nossa vida, né? Ou seja, os alunos aí que vão fazer o TCC, já pensou? Você vai na apresentação do TCC, você vai lá e cruza o braço. Ou coloca os braços para trás. Ou mesmo encosta na mesa lá e fica encostado numa mesa. Pessoal, vocês estão entendendo a postura, né? Você vai chegar lá, a sua voz tem que estar num tom que as pessoas conseguem escutar. Você já pensou você fala baixinho? Aí, como que vai ser? As pessoas não vão te escutar. Ou muitas vezes você fala muito alto, dependendo da forma que você fala, a pessoa fica assustada. Fala, ué, não precisa disso. Então a gente tem que saber lidar com aquela situação. E a roupa que a gente vai colocar? Eu fui numa apresentação de TCC, poxa, eu achei assim, o rapaz foi, né, com roupa social, uma camisa de botão, tá? Mas ele deixou aberto. Acho que ele deixou 2 ou 3 botões abertos, só que ficou muito aberto. Aí, entendeu, pessoal? É complicado. Uma coisa, ele estraga toda a sua apresentação. E é dessa forma que a gente tem que se colocar. Como vendedor, é um erro meu, eu estrago todo esse processo. Então, eu tenho que pensar muito bem, eu tenho que me planejar e saber lidar com situações. Como eu falei na aula passada com vocês, né? Lembra?
Eu falei, poxa, eu trabalhava na empresa X, né? Onde eu fazia o serviço de chaveiro. Peguei um cliente muito ignorante. Fui prestar um serviço na casa dele. Nossa, o atendimento dele. Meu Deus do céu, rapaz, o senhor chegou, falou um monte de coisa para a esposa dele. E eu na situação ali, sabe? Poxa, a gente fica. E aí, você faz o quê? Você vai, poxa, nossa, o cara já a forma que ele tratou a esposa dele, deixou eu até, né? E aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Aí de repente ele já vem em mim e falou: seguinte, Rafa, você tem que tirar esse parafuso, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu escutei e falei, tá certo. Fui, pessoal, e fiz tudo. Não precisava, mas fiz as coisas que ele estava pedindo para mim. Fui com calma, fiz o serviço, levei a fechadura, arrumei e tal. Ou seja, pessoal, ele fez o pagamento certinho. Quando passou, acho que foram 3 ou 4 dias, ele apareceu lá e falou: olha, meu filho está precisando de um chaveiro na casa dele. E ele já me levou de carro para lá. Já fui de carro com ele, fazer serviço na casa do filho dele. E fora que na casa, ele tinha umas casas de aluguel que também eu prestei o serviço. Ou seja, você está entendendo, pessoal? A gente tem que saber lidar com as situações. A gente não vai ter só cliente feliz. A pessoa, só o cliente feliz chegar e vai gastar e vai. Não, você vai pegar pessoas de várias formas. Então a gente tem que saber lidar com essas situações. Você percebe que precisamos compreender as variadas formas de comunicação? Ou seja, o cliente ele vai te mostrar. Muitas vezes, se ele chegar mal-humorado, você tem que saber lidar com aquela situação. Agora, se você vê um cliente mais feliz, um cliente, né, conversa mais, você faz uma brincadeira, ou seja, você vai interagir com ele. Mas uma pessoa que chega mal-humorada, você tem que saber lidar, tem que falar menos, né, e escutar mais. Você já ouviu falar sobre PNL, o Programa de Neurolinguística? Ou seja, pessoal, são estudos, né? Você já pensou um vendedor que não está bem? Se ele não está bem, como que ele vai atender outra pessoa? Então, pessoal, a gente tem que lidar com as situações. Eu posso não estar bem na minha casa, mas chegar no serviço eu tenho que mudar minha mentalidade. Opa, estou aqui no serviço, é outra vida. Saindo de lá, né, a gente resolve. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas situações, né? Ou seja, quando a gente está bem internamente, consigo, você vai ter um retorno, né? Você consegue driblar várias situações. Até de como se diz, né? Tem aquela história que fala assim, o cliente sempre tem razão. Mas, na realidade, pessoal, não é que o cliente sempre tem razão. Vai depender da gente. A forma que você conversa com o seu cliente. Então, a gente tem que saber lidar com as situações. Porque quando você ficar nervoso com o cliente, ele tem razão. Você perdeu sua razão. Então, a gente não pode perder a nossa razão. A gente tem que saber conversar. Tanto interno como externo, né, pessoal? Como são situações que a gente está falando, né? Você tem que lidar com pessoas. Quando a gente fala de vendedor, a gente está lidando com pessoas. E aí a gente tem que, como foi falado, né? Parte visual, que é o que? A atenção. Se eu estou conversando com um cliente, eu estou olhando no olho dele e eu vou ficar ali, escutando o que ele me fala, e na hora que eu falar, eu continuo olhando para ele. A gente tem que ter essa comunicação. Por quê? Porque ele também está me vendo, ele também está me avaliando, né? E essa parte auditiva que é o quê? É saber conversar. Saber o tom de voz que você está usando. Saber que, poxa, eu estou falando, tinha várias coisas que muda de novo. Então, quando a gente chega lá, e aí, como que eu vou me comunicar? Então, a gente tem que observar e escutar ao mesmo tempo. E aí, a gente tem que entender essas situações, né? E fora, a gente também tem que ser bom, né? Estar bem consigo mesmo, né? A parte emocional, né, pessoal? As pessoas visuais geralmente usam palavras tais como, que é assim, pessoal, aqui a gente está estudando, aqui a gente tem que se colocar, né, como vendedor e pensar em várias situações que pode ocorrer no dia a dia, né? Ou seja, veja o que eu estou dizendo.
Dependendo da situação, quando você está falando isso, você está cobrando já da outra pessoa. Ao mesmo tempo que você está falando, você cobra. Esse som me mostra claramente o seu objetivo, ou seja, dependendo da forma que a pessoa fala, a pessoa bate na mesa, ou mesmo a pessoa, o tom de voz, né? A forma, tudo isso é o que é o som. Então a gente já sabe, opa, já sei a intenção dessa pessoa. E no meu ponto de vista, ou seja, vocês estão percebendo que essa parte visual é o que eu tô, é o meu sentimento, é o que eu tô expressando naquele momento, né? Já os indivíduos auditivos costumam se expressar com orações do tipo: este texto não está dizendo nada. Filha, seu olhar está dizendo muita coisa, ou seja, eu estou vendo o outro, né? Sua cara feia me diz que tem algo errado. Vocês estão entendendo? Eu já estou olhando para outra, a parte visual, né? Estou olhando para outra pessoa, ou vendo alguma situação. É como se diz, você chega numa loja, você está vendo a loja tudo suja. Poxa, eu como gerente da loja, o que eu vou fazer? Chamar atenção. Alguém lá para fazer isso. Ou mesmo, se a loja estiver desorganizada, opa, a gente tem que observar o ambiente. Por que vocês já perceberam, já pararam para analisar, quando a gente vai no mercado, sempre o que fica no final do mercado é o açougue, é padaria, né? Que são coisas, pessoal, de frutas, verduras, são coisas que a gente precisa e muito no dia a dia. Então, muitas vezes, a pessoa vai lá comprar um tomate, uma cebola, uma batata, mas para ela chegar nesse lugar, ela vai passar pelo corredor. Então, ali ela vai ver várias coisas que, opa, eu esqueci disso aqui. Então, ela não vai só pegar aquilo ali. Então, essa é uma estratégia, né? E vocês já perceberam também que alguns mercados, eles mudam alguns produtos de lugares? Por quê? Porque quando o cliente já é acostumado, o cliente só vai lá naquele lugar, pega o negócio e vai embora. Quando ele muda de lugar, faz o cliente olhar a loja. Então o cliente começa a olhar tudo e leva mais coisas. Ou seja, pessoal, são as estratégias que a gente tem que trabalhar. Os indivíduos sinestésicos costumam usar expressões como: sinto-me muito bem com esse som. Essa música que faz sentir as boas sensações que eu havia esquecido. A voz do meu chefe me dá arrepios. Ou seja, são situações que a gente sente, emoções, sentimentos, né? Que a gente tem. Então, pessoal, a gente tem que saber lidar com essas emoções. É como eu falei para vocês. A gente vai criar um ambiente. Independente se nosso cliente ele chega bem-humorado ou mal-humorado, somos nós que vamos mudar aquela situação. Ou seja, se ele está mal-humorado, eu tenho que saber lidar com essa situação de uma forma que fazer ele sentir segurança, ele ter confiança na empresa. Então, pessoal, ao iniciar um processo de vendas, você precisa ter o cuidado de definir com muita clareza os componentes da comunicação envolvidos na sua mensagem de venda. Então, pessoal, é como se diz, a gente tem que analisar tudo, né? Vender não é fácil. Nós temos vários processos, né? Isso, pessoal, tem algumas empresas que ela já tem até uma estratégia montada, né? Só que a gente vai estar falando um pouco sobre isso aí, né? Mais para frente um pouquinho, porque a gente tem que observar o seguinte: ter um planejamento é bom, com certeza, mas são situações e situações. Ou seja, toda vez vai sofrer alguma alteração, né? Um exemplo, um mês normal, né, de trabalho, você vai trabalhar de uma forma. Agora, e se tiver um mês que você tem, tipo, o Dia das Mães, para quem vende roupa, vende cosméticos, ou seja, salão de beleza, né, flores, né, floricultura, esse ambiente, nesse momento aqui, ele tem que ter uma estratégia. Não é um dia normal para ele. Porque aquele momento ali, ele tem que saber que, opa, calma aí, eu vou ter que correr atrás aqui e agradar meu cliente, chamar ele para minha loja. Então, tudo isso a gente tem que saber observar e saber lidar com essas situações. Técnica de venda, né? E são técnicas, pessoal, que a gente tem que levar no nosso dia a dia, né? São recursos que a gente tem que pensar. Como eu falei para vocês, eu preciso atingir um objetivo. E de que forma que eu vou atingir esse objetivo?
Então, eu sou normalmente quem é... Tem gente que chama gerente de vendas, outros chamam diretor de vendas, né? Vai depender da empresa. Esse papel, ele é muito importante porque ele é o líder. Como ele é o líder, ele vai ter que saber lidar com as situações ali. Ou seja, eu tenho 3, 4, 5 vendedores, eu tenho que fazer uma competição entre eles. Mas uma competição saudável. Eu tenho que saber lidar. Tenho que saber estimular eles a alcançar o que é meu objetivo, que é vender, né? E conseguir atingir uma meta X no mês. Então a gente vai influenciar as outras pessoas a trabalharem para a gente. Lógico, pessoal, isso é um papel de cada um dentro da empresa. Não vamos pensar diferente. Ou seja, cada um tem o seu papel. Tem pessoas que acham que o diretor não faz nada, o gerente não faz nada, mas na realidade ele tem uma obrigação maior do que o vendedor, maior que os outros. Por quê? Porque ele tem uma meta maior. A meta dele, com certeza, é muito maior do que de cada vendedor. E assim, pessoal, como nós falamos, quando a gente tem um planejamento já totalmente estruturado, tem empresas que ela já cria todo o material de instrução. Fala aqui, ó, você vai seguir isso para vender. E aí você deixa o cliente numa situação difícil, porque ele não tem uma flexibilidade. Flexibilidade é o quê? Você tem a oportunidade de negociar com o seu cliente, né? Então, a gente tem que saber lidar com essa situação, né? A flexibilidade é eu ser criativo, conseguir inovar, conseguir fazer uma coisa diferente. Calma aí, pessoal, rapidinho. Calma aí. Amor, eu tô gravando aqui, poxa, pelo amor de Deus. Desculpa aí, pessoal. Nossa, meus filhos estão... Nossa, tô até ficando desconcentrado aqui. Pedi lá para minha esposa dar uma acalmada ali, que senão fica difícil. Mas vamos lá, pessoal. Então, pessoal, como se diz, a flexibilidade, eu trabalho mais tranquilo. Eu consigo mudar alguma situação. Eu tenho liberdade para isso, né? E a criatividade é o quê? Poxa, se eu tenho flexibilidade, eu tenho a oportunidade de ser criativo. Não é verdade? Então a gente tem que saber lidar com essas situações. A criatividade é você saber conversar com o cliente. Poxa, o cliente ele vai levar um produto X. Aí você pode casar, calma aí, aquele produto ali, você levar aí, você vai precisar de tal coisa. Então você tem que saber lidar com o cliente para você vender mais de uma coisa para ele. Então é estratégia de venda. É igual eu falo para vocês, a gente vai comprar, eu vou comprar roupa. Normalmente, a roupa de adultos, né? Eles estão colocando para cima, né? Algumas lojas. E a roupa e a infantil deixa embaixo. Por quê? Porque você vai passar pela parte infantil. Aí, se você for comprar, você vai comprar alguma coisa, vai subir na parte de adulto, ou seja, que vai ser junto, masculino e feminino. Feminino fica para um lado, masculino para o outro. Por que isso? Isso é uma estratégia. Também. Ou seja, é a criatividade, pessoal. A esposa vai comprar uma roupa para ela, ela vai o quê? Passar na parte ali que é masculina e vai acabar levando a roupa para o marido também, levar para o filho. Então são estratégias que a gente utiliza. E ser criativo, né? Então, pessoal, é importante a gente focar nos benefícios dos seus produtos ou serviços que atendem às necessidades do cliente. Ou seja, eu preciso conhecer o que eu estou vendendo. Eu preciso saber, poxa, calma aí, isso aqui vai atender a necessidade desse cliente X. Por quê? Conforme eu vou conversando com o cliente. Eu fui comprar um computador uma época, fui numa empresa X lá, que o rapaz ele queria me vender um computador caro na época. Eu falei, mas para que eu quero esse computador? Não, que essa placa de vídeo é isso, que isso é não sei o que, que isso é não sei o que, que isso é não sei o que, tá. Eu falei, meu amigo, eu sou professor. Aí ele não sabia conversar, ele não sabia, sabe, ele não soube lidar. Não, ele falou, não, então isso aqui ele é bom, não, isso é não sei o que. Tipo assim, ele só falava do computador, mas não conseguia me provar isso, né? Por que eu poderia levar aquele computador? Eu fiquei assim. Aí o que acontece? Quando eu percebi,
Chegou uma pessoa no outro computador e começou a questionar ele, e ele não tinha resposta para aquele senhor. Ou seja, eu vi que ele conhecia como se diz, os aplicativos ali, o coisa o sistema operacional ali daquele computador, mas na realidade ele não sabia como funcionava esse sistema. Então, quando o rapaz fazia uma pergunta X para ele também, ele não sabia responder. Então, pessoal, a gente tem que conhecer muito bem e saber de que forma que meu produto vai atender a necessidade do meu cliente. Porque para cada cliente vai ter um produto, né? Focar no diferencial do seu produto ou serviço para o cliente. Por que vocês acham que quando vocês vão comprar, né, a gente vai comprando em qualquer loja, eles pegam seu endereço, pegam seu número de telefone e pegam seu e-mail? Que ele vai saber onde você mora. Ele vai saber como se comunicar contigo. Pode ser por telefone, pode ser por e-mail, né? E ele só pergunta para ti qual que é o. Você trabalha em qual área? Né? Ele vai te perguntar. Por quê? Conforme a área que você vai falar, ele já sabe. Sei. Esse pessoa tem uma renda X, né? Então, dessa forma, ele sabe que produto que ele pode te vender. Ou seja, uma pessoa que ganha 3 mil reais, ele vai comprar um produto que ele vai conseguir pagar. Não adianta você ir lá querer vender um produto mais caro, muito mais caro, que não tem condições. É a mesma coisa. Poxa, eu tenho condições de comprar um carro da Volkswagen. Aí o cara vem me vender uma BMW, uma Ferrari. Não tem condições, né, pessoal? Não dá para pagar, né? Não pago nem IPVA. Então é isso, pessoal. A gente precisa pensar muito bem da forma que a gente vai estar lidando com situações. Ou seja, na psicologia, a gente estuda a outra pessoa. A gente tenta se passar, né, se conhecer através do quê? De um atendimento de qualidade. Onde a qualidade, a gente também tem que pensar, poxa, como que eu gostaria de ser atendido? E aí? Será que um bom dia, boa tarde, um brinde, a pessoa te mostrar uma promoção? Porque vocês já perceberam quando a gente chega numa loja, a loja, lá o produto tá, sei lá, X, lá o produto é R$1.000. Aí quando você chega lá, pede o desconto, ele te dá um desconto de 15%, né? Dependendo da loja, 10%, 15%. Por quê? Porque precisa, pessoal. Ele precisa ter uma estratégia ali. Porque se ele não tem condições de dar esse desconto, ele tem que colocar que aquele produto está na promoção. Não, o produto já está na promoção, tem como a gente dar um desconto maior. Explicar para o cliente. Ou seja, se aquele produto não está na promoção, então ele tem que ter aquele desconto. E a gente é acostumado com isso. Então a empresa ela já coloca um preço acima naquele produto, porque sabe que isso é importante, né? Você conhece esse termo, né, pessoal? Chamar o cliente pelo nome é muito importante. Já imaginou? Você chega numa loja, o vendedor te chama pelo seu nome, tem hora que a gente fica assustado. Eu fui numa loja X uma vez, né, tal, fiz uma compra, beleza. Aí depois, eu acho que eu fiquei uns 2 meses para fazer uma nova compra. E quando eu cheguei na loja, a pessoa me chamou pelo nome. Fiquei assustado, falei, nossa, não sei como, mas me chamou pelo nome. Então, poxa, a gente sente, sabe, você se sente bem, fala, nossa, olha, que legal. Então faz você voltar naquela loja, né? Então isso é muito importante para a gente. Tem que ter e decorar o nome daquele cliente. E a metodologia do espelhamento, né? Que é o que, pessoal? Observar o movimento, a fala, a aparência da pessoa, né? A aparência que eu falo, pessoal, não é a forma que a pessoa está vestida, mas sim você observar também da forma que ela está vestida e a forma que ela vai comunicar com você. A gente precisa sempre ter em mente que cada pessoa é diferente. A gente vai encontrar pessoas de todos os jeitos, ou seja, pessoas que vão te tratar super bem e pessoas que vão te tratar mal. E a gente tem que saber lidar com essas situações, né? A metodologia do espelhamento busca unir gestos do vendedor aos gestos do cliente, né? Ou seja, você entender, se passar, pensar no outro lado, de que forma
que ele está te mostrando que ele quer ser atendido, né? Por isso que uma das estratégias que a gente tem no setor de vendas é a primeira coisa é conhecer o cliente e saber o que o cliente precisa. Você não pode querer achar que você sabe, não, o cliente vai levar isso. Não, não é assim. Você tem que deixar o cliente demonstrar o que ele quer. O que ele precisa, qual é a necessidade que ele tem naquele momento. Para depois você trabalhar a sua estratégia. Vou vender um produto X, mas posso vender outro. Através do quê? Da minha estratégia, da forma que eu vou comunicar com aquele cliente. E também, pessoal, o cartão de visita hoje, como se diz, hoje ainda é legal e não é, né? Hoje a gente tem, como se diz, o WhatsApp hoje, pessoal, é o cartão de visita que a gente precisa utilizar. As empresas, elas já tem que ter em mente que é uma comunicação rápida, né? E é o seguinte, você mostra para o seu cliente toda a preocupação que a empresa tem pelo cliente. Mostra as suas promoções de uma forma mais criativa. Então, é isso, pessoal, é saber lidar. Porque o WhatsApp de uma empresa é diferente do WhatsApp comum. A gente tem que saber o que a gente vai escrever ali e uma forma que eu vou abordar meu cliente para ele também fazer uma leitura do que está ali e entender o que eu quero, né? O que eu quero passar para ele. Um bom vendedor é um bom comunicador. Ou seja, a comunicação, pessoal, ela é muito importante. Como nós falamos, todo esse processo que a gente iniciou, tudo faz parte da comunicação, né? E na vida da gente, a gente precisa ter uma boa comunicação. Como se diz, quem vai estar aí fazendo a defesa do TCC sabe que você precisa passar confiança. Já pensou, você no meio da apresentação você começa a gaguejar, aí começa a ler o slide lá, esquece de... Ou seja, você não está passando confiança para ninguém. A pessoa fica nervosa e tem muita gente que quando acaba ficando nervosa e começa a cruzar os braços, coloca a mão na cabeça e tal. Só isso. Entendeu? Você está demonstrando que você não tem segurança. Então tudo isso a gente tem que... Opa, calma aí. Vou treinar. Que é isso, é treinamento. Não tem como a gente achar que a gente vai fazer as coisas. Não, eu vou acordar amanhã cedo, vou fazer isso, estudar um pouquinho aqui, já vou lá e vou apresentar, vou defender e pronto, acabou. Não. Precisa ter um treinamento. E esse treinamento é ele que vai te dar segurança na hora da apresentação. E comunicar-se bem com os outros, né, pessoal? Ou seja, eu tenho que entender o seguinte: a forma que eu estou falando, outra pessoa tem que entender. Muitas vezes, como eu falei para vocês do computador, poxa, o rapaz veio falar uns nomes para mim lá, isso é placa de vídeo, é isso, não sei o que era. Eu não sabia o que era isso, eu não queria nem saber, eu queria um computador. Eu queria só saber se aquele computador ia me atender da forma que eu gostaria. Então, o que acontece? A pessoa tem que saber comunicar com o outro, mostrar para o outro, calma aí, isso é assim, assim, assado, isso vai te atender dessa forma, tal, tal. E explicar passo a passo. Passar uma confiança para a pessoa do outro lado. Nossa, a garganta tá. Saber usar a voz é muito importante, pessoal. É muito importante. O tom de voz, ele faz todo o diferencial. Vocês já pararam? Olha, já aconteceu, pessoal, uma vez. Fui numa loja X, isso foi até em Manaus. Aí eu cheguei lá, tava eu, minha esposa, meu sogro. Aí nós entramos na loja, aí minha esposa começou a comprar as coisas, a gente começou a pegar as coisas e tal. E aí, beleza, quando a gente tava já perto de fazer o pagamento ali, meu sogro resolveu comprar. Aí meu sogro foi lá, pegou umas coisas, e aí um atendente foi atender meu sogro. Aí beleza, pegou as coisas, quando ele foi levar para o balcão na hora de pagar,
A mulher que estava atendendo a gente pegou e brigou com a outra. Brigou com a outra. Falou, nossa, por que você tá... O que você tá achando que você tá com ele? E eles estão juntos aqui, eu que estou vendendo para eles. E começaram a discutir na nossa frente. Aí eu olhei aquela situação, sabe? Se fosse, no meu caso, eu queria ir embora. Eu já falei, eu não ia nem levar nada, né? Aí fiquei assim, minha esposa pegou, né? Já estava ali já. A gente acabou pagando o que ela, né? A gente pegou ali. Meu sogro pegou e falou: não, deixa aí, não vou levar mais nada, não. Pode ficar tranquilo. Vocês não precisam ficar brigando, não. Ou seja, pessoal, vocês estão entendendo? É o tom de voz. A forma como a pessoa falou com a outra na frente do cliente. Isso não existe, isso não pode ocorrer. É a mesma coisa um gerente chegar, cobrar seu vendedor na frente de todo mundo. Isso não pode ocorrer. Porque esse tom de voz, ele demonstra tudo. Que você não está satisfeito com aquela situação. Mas dentro da empresa, a gente tem que lembrar o seguinte, a empresa ela sobrevive com o quê? Os clientes. Então a gente não pode fazer isso. E outra coisa, um funcionário insatisfeito, como nós falamos lá, né, no início, nós falamos da parte interior, né, na parte onde aquela pessoa está bem consigo mesmo, ela tem um rendimento maior, bem maior. Ou seja, se a empresa não fornecer esse ambiente para ela, com certeza ela não vai ter um bom desempenho. E parte final, né, pessoal? Que é uma das coisas que é a negociação. Acredito que todas as técnicas de comunicação conspiram para uma boa negociação e para que uma boa venda se concretize. Porque você imagina só, a quantidade de pessoas que entram dentro de uma loja e quantas pessoas compram. A gente tem que pensar. Muitas vezes acaba entrando 50 pessoas e dessas 50 acaba só vendendo para 15, para 17. Mas por que isso está ocorrendo? O que está faltando? O que nós podemos melhorar? Então a gente tem que ter isso em mente. Hoje, as empresas estão trabalhando várias estratégias, igual como a gente sabe que hoje a gente está usando muito a internet, então eles estão usando várias estratégias na internet. Eu vou até já propor aqui para vocês, ó. Faça um teste. Pesquisa alguma coisa na internet. Um tênis, um celular. Pesquisa para vocês. Vocês vão perceber que toda vez que você abrir a internet, vai aparecer. Sempre uma empresa vai fazer uma oferta para você. Coisa que você não vai estar nem procurando, que outras empresas vão mostrar, ó, celular X está em promoção, ó, que é o que você estava procurando. A empresa, ela precisa disso, ela precisa mostrar. E tem um vídeo aqui, pessoal, que é desconstruindo tudo. O que seria isso? Pessoal, sem planejamento é isso aqui, ó. Felizmente, não tem condições.
Ou seja, pessoal, que desgaste, né? Parado para imaginar. Uma empresa sem planejamento é isso. Vai rodar, vai gastar tempo, vai gastar dinheiro, né? Vai desgastar. E aí, qual que é o resultado? Felizmente, fica difícil a gente ter um resultado positivo, né? É como se diz, ficar no escuro, né? Nós temos parte do mito e da verdade, né? Que a verdade é o quê? Você trabalhar em cima de uma prática, de um plano, né? E o mito é o que a gente acha. Ah, será que vai dar certo? Ah, será que agora eu estou tendo lucro? Ah, será? O será é meio complicado, né, pessoal? Uma frase aqui para encerrar com vocês. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente, de qualquer jeito. Martin Luther King. Pessoal, é isso, pessoal. É correr atrás, é buscar ir atrás dos nossos objetivos. A vida não é fácil para ninguém e a gente tem que correr atrás. Ter força de vontade e estar se atualizando, né, pessoal? O mercado está aí, a gente precisa se atualizar. Eu vou interromper aqui a gravação para não ficar tão longo.